Ô gente, vamos falar de um negócio aqui muito interessante que está acontecendo. Vocês têm reparado que tem aumentado muito os casos de aparições de OVNIs, objetos voadores não identificados? Olha, eu tenho visto muitos vídeos, eu tenho percebido que tem aumentado a frequência. Eu não sei se é porque agora as pessoas estão filmando tudo que vem pela frente, né? Mas eu até vi um vídeo ontem no TikTok que eu confesso, eu fiquei meio preocupado. Mas depois eu fui ver que na verdade era um drone. A pessoa filmou assim, tinha umas luzes vermelhas e tal, à noite. E em primeiro momento eu pensei, opa, parece que agora estamos vendo um disco voador. Só que aí foram descobrir, era um drone. E eu não sei se você sabe também, mas o Elon Musk, com a sua empresa Starlink, ele já enviou mais de 7.000 satélites para o espaço. Lá tá virando um congestionamento enorme, porque não é só os Estados Unidos que estão enviando também esses satélites. E o Elon Musk, toda semana, ele envia muitos satélites para o espaço. Só que a pergunta que fica é, será que tudo isso que as pessoas estão vendo, será que é só satélite? Irmãos, nós precisamos falar disso de uma forma mais clara. E precisamos falar também sobre isso sem levar na brincadeira, entendeu? Por quê? Porque não adianta negar que algo estranho está acontecendo. Irmãos, isso é fato. Está acontecendo alguma coisa no céu do mundo todo, certo? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar. E o segundo ponto é, se milhões e milhões de pessoas afirmam ter visto alguma coisa no céu, objeto luminoso, algo estranho, né, que até mesmo muda a frequência do ar, fica um ar espesso, um ar pesado, muitas vezes altera até a vegetação, são coisas estranhas que têm acontecido. A gente também não pode tapar os olhos para isso e dizer, não, isso é tudo invenção das pessoas. Ué, peraí, será que milhões e milhões de pessoas estão inventando então? É claro, irmãos, que a maior parte desses acontecimentos no céu vieram de drones, foguetes, balões, tudo que você possa imaginar, certo? Mas, irmãos, uma coisa é fato, está acontecendo algo no céu. E aí eu vou contar aqui agora uma experiência que eu mesmo tive, vou contar a experiência do meu pai e eu vou contar a experiência do meu tio. Só que para você não achar que tudo isso é balela, eu vou colocar para você daqui a pouco um podcast onde um palestrante, um cara que é pesquisador de OVNIs, muito respeitado, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, ele relatou que esses ETs, eles estão ficando com medo de Jesus. Quando a pessoa, ela confessa o nome de Jesus Cristo, esses ETs, eles simplesmente somem, evaporam. E eu vou te explicar a minha visão, eu acredito que é a visão de muitos de vocês, tá bom? Irmãos, eu vou contar a minha experiência. Olha o que aconteceu, pode parecer brincadeira, mas não foi. Teve um dia que eu estava sem sono e já era de madrugada. E eu perdi o sono e, de repente, irmãos, eu só sei que começou a vir na minha mente que tinha entrado um ET, um ser espiritual, dentro da minha casa. Por incrível que pareça, começou a vir isso na minha mente, que ele estava entrando dentro de casa. Irmãos, era muito real, não sei explicar. Ninguém tinha me falado nada, eu não tinha visto filme de ET, nenhuma notícia naquele dia. Mas, irmãos, me veio um pavor tão grande, uma coisa tão assim absurda, de medo, porque a sensação que eu tive é que ele veio para me raptar, ele veio para me abduzir, certo? Ou seja, ia me levar para uma nave espacial, alguma coisa assim. Irmãos, aquilo me deixou com muito medo. Naquela hora, eu comecei a orar, eu comecei a repreender. Foi uma opressão espiritual que eu passei, mas o que eu achei interessante é que, diferente de todas as outras opressões espirituais que eu tive, dessa vez era relacionado com ET. E era relacionado com algo que ele iria me abduzir. Ele entrou lá em casa para me levar para uma outra dimensão. Irmãos, eu repreendi, eu comecei a clamar o sangue de Jesus, o nome de Jesus. E eu falei, Jesus, me proteja, acampa os teus anjos aqui ao meu redor. Inclusive, eu quero fazer uma oração por você no final do vídeo, tá bom? Uma oração por proteção. Eu quero pedir que Deus te dê muito discernimento espiritual. Então nós vamos orar nesse sentido no final do vídeo. Por isso eu vou pedir para você ficar até o final. Vai escutando. Irmãos, quando eu comecei a clamar, aí de repente foi passando aquele medo, passou aquela opressão. Ou seja, foi uma coisa totalmente espiritual. Foi no campo espiritual, não tinha nada de físico ali. Mas a sensação que eu tive era que realmente um ET tinha entrado dentro de casa. Essa foi a primeira experiência que eu tive, a única na verdade. E a partir daquele dia eu comecei a entender mais quando as pessoas dizem sobre casos de abduções, casos de aparições de ETs, pessoas que foram visitadas por ETs.
E aí o meu pai, ele sempre me conta uma história que quando ele era muito criancinha, ele morava na roça e geralmente muitas vezes, né, acontecia isso nas roças, porque era um lugar que tinha muito campo aberto e não tinha esse negócio de tecnologia hoje em dia, não tinha muitas luzes, então à noite ficava muito escuro, era fácil você era fácil você ver alguma coisa. Mas o meu pai me conta que um dia ele viu um objeto prateado muito grande em cima de uma montanha. Irmãos, o meu pai, ele não precisa mentir, ele não precisa inventar isso para agradar as pessoas, para nada. O meu pai me conta com convicção de que ele viu. Não era um carro, não era nada, não tinha nada em cima da montanha, mas ele viu, se eu não me engano, chegando esse objeto prateado e parou em cima de uma montanha. E ele contou para as pessoas, mas ninguém entendeu o que realmente ele tinha visto, sabe? Irmãos, eu não duvido nada de que tenha sido real, certo? E o meu tio, ele me conta também uma experiência que ele teve, que ele morava na roça. Aliás, era uma chácara perto da cidade, e isso não faz muito tempo, deve fazer uns 20 anos, 25 anos. O que acontece? Ele saiu um dia lá fora, porque ele ouviu um barulho estranho lá fora. Quando ele saiu ali da casa dele, ali na chácara, ele viu uma luz muito, muito forte, né? Tava assim, vamos assim dizer, 10 metros de altura, muito forte. Ele nunca tinha visto nada igual. E ele percebeu que o ar tinha ficado um ar espesso, um ar grosso, assim, não sei explicar, mas o ar mudou enquanto estava aquela luz em cima da casa dele. E de repente aquela luz voou-se numa velocidade muito forte. Essa foi a experiência do meu tio, eu também não tenho dúvidas. O meu tio não precisa mentir, ele contou para mim isso várias vezes, sempre com detalhes, sabe? Então, irmãos, esses são apenas alguns casos para você entender. E aí fica a pergunta, então já que essas luzes estão vindo aqui na Terra, esses objetos, né, não identificados, é importante você saber a diferença, porque as pessoas pensam assim, alguém viu o objeto não identificado, OVNI, não quer dizer que é um ET, entendeu? Pode ser qualquer outro objeto voador. E aí o que acontece? A pergunta que fica é, por que será que eles estão nos vigiando? Por que será que tem acontecido com mais frequência? Até pilotos de avião relataram com toda certeza, eles chegaram a sobrevoar junto com essas luzes. Até mesmo tem um caso aqui, se eu não me engano, não lembro qual foi a aviação, mas foi do Brasil, ele teve que desviar bruscamente o avião porque senão ia bater nesse objeto. Irmãos, isso tudo nos leva a uma reflexão. Será que realmente é um ET? Será que realmente é um OVNI? Ou então nós precisamos olhar para a Bíblia? Pense comigo, nós cristãos temos a palavra de Deus como a nossa base de fé, certo? E quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que existem dois grupos de seres celestiais. Isso sem contar Deus, Jesus, o Espírito Santo. Eu estou falando aqui sobre anjos bons e anjos maus, certo? Anjos bons são aqueles que estão com o Senhor até hoje, eles servem a Deus, adoram a Deus o tempo todo e estão a seu serviço. E eles vêm na terra mesmo, eles vêm aqui sobre a terra e eles protegem aqueles que vão herdar a salvação, aqueles que temem ao Senhor. A Bíblia diz que Deus acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Ou seja, esses anjos, eles vêm para nos dar livramentos. Irmãos, eu não tenho dúvidas de que se eu estou aqui hoje foi livramentos de anjos, de Deus na minha vida, amém? Anjos vieram, serviram Jesus lá no Getsemane, anjos deram livramentos, inclusive venceram batalhas em favor do povo de Israel. Mas a questão é, os anjos ruins são os anjos caídos, anjos que vieram do céu, e não existe outra explicação senão essa. Esses anjos caídos hoje, eles não têm compromisso nenhum em obedecer a Deus, em seguir os mandamentos do Senhor. Eles têm o compromisso, sim, de destruir tudo que é voltado para Deus, tudo que é santo, todo ser humano, tudo que foi criado por Deus. Então, Satanás, ele quer destruir este mundo, ele quer destruir a fé das pessoas, ele quer fazer com que as pessoas, elas não enxerguem que Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo é a resposta para a humanidade. Jesus Cristo é o Filho de Deus que as pessoas crucificaram, mas ele ressuscitou, entendeu? Tudo que o diabo faz é para que as pessoas se afastem o máximo desta realidade, dessa verdade, que Jesus Cristo é a resposta para a humanidade. De tudo que o ser humano já procurou, Jesus é a resposta, amém? E sabe o que o diabo mais usa? Ele usa a religião. Irmãos,
quantas e quantas religiões elas afastam a pessoa de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, como o sacrifício perfeito, entendeu? Aliás, todas as religiões, porque quando a gente olha para o cristianismo genuíno, o evangelho realmente, aquilo não é uma religião, aquilo é um relacionamento que você tem com Deus. É quando você obedece a palavra, não é por regras, não é por medo de julgamento, não é para cumprir uma obrigação, não, é por amor. Então é um relacionamento, certo? E aí o que acontece? O diabo ele usa as religiões e isso engana as pessoas. Ele usa os falsos deuses, mas o diabo sabe o que ele usa também? Ele usa a imaginação, ele usa os filmes, a música, ele usa a literatura. O diabo ele sabe como conduzir a humanidade através disso, porque nós somos feitos também de emoção. Nós temos emoções, Deus nos fez assim. E aí, então, quando você vai assistir um filme sobre ETs, sobre essa questão, mística, aquilo entra no seu coração, na sua mente, você começa a gostar, porque é interessante. O ser humano, ele gosta do desconhecido. Quando a gente vê filmes como Harry Potter, por exemplo, quantos milhões e milhões de pessoas assistiram isso? Então, irmãos, o inimigo ele já vem trabalhando há muitos e muitos séculos para enganar as pessoas. E aí quando a gente começa a falar sobre isso, as pessoas simplesmente já aceitam de primeira, entendeu? Porque se fala bastante sobre isso, os meios de comunicação estão aí. Então, você tem que entender uma coisa, anjos, irmãos, eles são muito mais evoluídos do que a gente imagina. Eles estão aqui desde a fundação do mundo. Aliás, antes da fundação do mundo, os anjos já estavam com Deus, certo? E aí o que acontece? A gente tem que desmistificar, a gente tem que parar de achar que anjos maus são aqueles que têm chifre, têm rabinho. Irmãos, não tem nada disso. São anjos extremamente evoluídos. Satanás, por exemplo, era o querubim mais alto nível de Deus que estava no céu. Só que ele foi expulso juntamente com 1/3 da parte dos anjos. Então eles estão aqui, visitando a terra. E aí fica essa resposta. Por que eles estão agora aparentemente, nos vigiando? Será que eles têm algo para nós? Irmãos, o que eles vão trazer aqui para essa terra é o engano, o puro engano, certo? Lembrando que, de acordo com a palavra de Deus, o anticristo ele vai surgir e para isso ele precisa alienar as pessoas, manipular o maior número de pessoas para que sejam governadas por ele. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas eu vou deixar aqui agora então para você esse pequeno pedaço do podcast que foi uma entrevista com Gary Bates, um pesquisador, palestrante de OVNIs, cristão, mas que fala de um jeito muito coerente, sabe? Nada bitolado, nada extremista, de forma muito clara. E ele vai falar um pouco aqui sobre esses relatos de que ETs estão se submetendo ao nome de Jesus. Irmãos, eu achei fantástico isso. Eu estava vendo esse podcast e eu já estava gostando, mas nessa parte aí eu comecei a entender ainda mais. Irmãos, isso é algo que ninguém fala. Por que eles não falam? Porque as pessoas rejeitam Jesus. Só que nós que sabemos que Ele está vivo, que Ele é o Rei do Universo e tudo que foi criado nesse mundo foi feito por intermédio dEle, nós sabemos que o nome de Jesus está acima de todo nome. Amém? A Bíblia diz em Filipenses 2 que depois que Jesus morreu e ressuscitou, Deus exaltou o nome de Cristo acima de todo poder, de todo nome, embaixo da terra, acima do céu. Ou seja, não há nada no universo que resista ao poderoso nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então vou fazer o seguinte, não sai do vídeo, porque eu vou colocar um pedaço desse podcast. Se você quiser, depois eu vou deixar aqui na descrição o link desse podcast para você assistir ele. E ele está em inglês, certo? Mas aí eu traduzi para você entender de uma maneira mais fácil. Depois eu vou colocar um vídeo aqui que eu explico tudo que a Bíblia diz sobre OVNIs e ETs. Você não pode perder. É um videozinho curto, aqui nesse vídeo ainda. Você vai saber tudo sobre o que a Bíblia diz sobre OVNIs e ETs, tá certo? E no final eu vou orar pela sua vida, porque, irmãos, nós estamos precisando de muito discernimento espiritual. Eu quero orar também para Deus te proteger contra toda opressão, contra todo mal na sua vida, tá bom? Então assiste aí o podcast e no final eu vou fazer uma oração pela sua vida. Um dos caras, meus colegas, meus colaboradores que trabalham nisso, na época que ele descobriu, ele não era cristão. E então ele me disse, tá bem, o que é que tem em Jesus que esses alienígenas não gostam? E ele ligou para seus colegas da MUFON e disse, olha, acho que encontramos algo.
Temos esses relatos de pessoas que no momento das abduções elas fizeram uma oração, cantaram um salmo, um hino, algo cristão e espiritual, e as abduções pararam. Então, o que é que tem em Jesus que eles não gostam? E ele descobriu que seus colegas da MUFON já sabiam disso. Uau! E a resposta deles foi: tá bem, os alienígenas não gostam de Jesus. Grande coisa. Então isso vem de pessoas não cristãs da MUFON? O que é a MUFON? MUFON é a Mutual UFO Network. É o maior grupo de investigação de OVNIs do mundo e eles têm milhares de colaboradores ao redor do mundo investigando OVNIs. É uma organização não cristã? Sim. E eles sabem que alienígenas respondem ao nome de Jesus? Mas como não possuem uma cosmovisão cristã, isso é ignorado. É por isso que ele disse: acho que temos uma resposta. As evidências se encaixam no que estamos vendo e nos testemunhos de pessoas clamando pelo nome de Cristo. Exatamente como um deles disse. E como eu disse antes, se ele é supostamente uma figura religiosa mítica, por que esses alienígenas temem seu nome? Será que estamos sozinhos no universo? Se no espaço existem milhões de galáxias, planetas e estrelas, por que só haveria vida inteligente na Terra? Essas e outras perguntas sobre OVNIs e ETs despertam o interesse e a curiosidade de muitas pessoas, inclusive de cristãos. Mas será que tudo isso tem algum fundamento? Ou faz parte apenas do imaginário do ser humano? No vídeo de hoje, eu quero conversar com você sobre objetos voadores não identificados, os OVNIs, e também sobre os alienígenas. Será que a Bíblia diz alguma coisa sobre a existência de extraterrestres? Graças ao cinema e seus filmes de ficção científica, inúmeras especulações a respeito dos OVNIs e extraterrestres surgiram em todo o mundo nos últimos 70 anos. Além disso, milhares de pessoas de diversas partes do mundo começaram a relatar terem visto luzes, naves e outros objetos assustadores no céu. E há ainda aqueles que garantem ter algum tipo de contato com seres estranhos, mas com algumas características semelhantes às do homem. E como se não bastasse, essa teoria de que existe vida inteligente fora da Terra ganhou ainda mais força quando pesquisadores da NASA anunciaram em 1996 que haviam encontrado células de material orgânico em um meteorito que supostamente teria vindo de Marte. Isso foi suficiente para a comunidade científica dizer que havia descoberto vida fora de nosso planeta. Diante de tudo isso, milhões de pessoas passaram a acreditar cegamente na existência desses extraterrestres, sendo que algumas delas defendem que a própria Bíblia menciona o aparecimento de OVNIs e seres de outros planetas. Entre as passagens mais citadas está a da visão que o profeta Ezequiel teve. Vamos ver o que está escrito em Ezequiel capítulo 1. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência, tinha semelhança de homem. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas de fronte deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com aparência de cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças. Ao analisarmos bem, podemos ver que esta passagem realmente narra um acontecimento sobrenatural, porém ela não tem nada a ver com ETs ou OVNIs. O que o profeta Ezequiel viu naquela oportunidade foi a glória de Deus materializada. Os seres viventes eram querubins e não ETs, e o carro mencionado não era uma nave ou um disco voador, e sim a autoridade espiritual do Senhor. Outro argumento muito utilizado por aqueles que acreditam na existência de vida inteligente em outros planetas é a grandeza do espaço. Por que Deus criaria tantas galáxias se Ele não tivesse a intenção de povoá-las? Eles questionam, mas essa teoria também é rejeitada pela Bíblia. Veja o que está escrito no Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Deus criou o universo, os planetas e as estrelas, para que o seu poder e a sua glória fossem contemplados, e não para que diversas formas de vida habitassem nele.
E mesmo que as pessoas não acreditem no que a Bíblia diz sobre esse assunto, a própria ciência comprova que é impossível existir vida semelhante à humana fora da Terra. Entre centenas de coisas, veja o que seria necessário para outro planeta ser habitável por qualquer outro ser vivo inteligente. Primeiro, uma estrela com mais ou menos o mesmo tamanho e idade do Sol. Segundo, ter o mesmo tamanho da Terra e a mesma composição, inclinação e distância do seu Sol. Terceiro, ter uma atmosfera parecida com a nossa, que é muito complexa. Quarto, possuir muita água em estado líquido. E você pode estar se perguntando agora, mas pastor, se tudo isso é verdade, como explicar as luzes, os objetos estranhos e até os seres que as pessoas garantem terem visto no céu e na terra? Será que é tudo mentira? Não exatamente. A grande maioria das aparições de OVNIs pode ser explicada em fenômenos naturais. De acordo com cientistas, cerca de 95% dos objetos voadores não identificados que as pessoas dizem ver nada mais são do que estrelas, luzes de aterrissagens de aviões que estão distantes, gases atmosféricos, balões meteorológicos, satélites, pequenos dirigíveis, foguetes lançados e outros tantos fenômenos. Ou seja, quase sempre há uma explicação simples para essas visões. E somente 5% das visões são realmente questionáveis. Os objetos se movem em altíssima velocidade no céu, sem fazer barulho, mudam de forma, cor, tamanho e, em alguns casos, até desaparecem. Também há relatos de pessoas que foram abduzidas ou tiveram algum outro tipo de contato com ETs. E como explicar esses 5%? É muito simples. A Bíblia revela a existência de seres que se parecem com pessoas e que habitam a região espiritual, mas a origem deles não tem nada a ver com planetas distantes. Eles fazem parte de uma esfera espiritual que está ligada a esta terra. Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que eles são poderes e autoridades, dominadores deste mundo de trevas e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, são demônios. Isso significa que essas manifestações sobrenaturais, aparentemente sem explicação, são as forças demoníacas se passando por seres extraterrestres. A Bíblia afirma que o inimigo tem poder para assumir qualquer forma, inclusive se disfarçar de anjo de luz. E por que elas fazem isso? Para enganar as pessoas e não deixar que elas acreditem no Evangelho de Jesus Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu sobre como o diabo age, fazendo coisas maravilhosas e sobrenaturais. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Satanás e seus demônios sabem que a batalha já está perdida e que Jesus voltará à terra em breve para destruir o seu governo maligno e mandá-lo para o inferno. Por isso ele deseja levar com ele o maior número de pessoas que puder. E esse interesse e até a adoração a seres extraterrestres é uma de suas inúmeras armas para isso, porque faz com que essas pessoas coloquem a fé que deveria ser em Deus em criaturas que nem sequer existem. Por isso, meu irmão, não podemos nos deixar enganar. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós realmente não estamos sozinhos no universo, mas essa companhia não vem de planetas e galáxias distantes, e sim do mundo espiritual. Existe um inimigo que deseja nos destruir, mas também há um Deus cheio de poder e misericórdia que deseja ter um relacionamento íntimo conosco. Ele não é um extraterrestre, ou seja, um ser que está fora da Terra. Ele é o Deus Criador de todo o universo que enviou seu Filho para habitar entre nós e nos reconciliar com Ele por meio da morte e ressurreição de Jesus. Viu, irmãos? Nós precisamos entender que não é porque o mundo inteiro está dizendo que ETs existem que nós devemos acreditar. Irmãos, nós devemos acreditar no que a palavra de Deus diz. E Jesus mesmo disse que nos últimos tempos, até mesmo os escolhidos seriam enganados, irmãos. Será um engano tão grande sobre a humanidade
que até mesmo nós precisamos vigiar constantemente para não cairmos nas ciladas do inimigo, tá bom? Agora eu vou fazer uma oração por você e no final da oração eu vou deixar aqui na tela final um vídeo sobre um projeto que eles já estão querendo implementar. Isso vai abrir os seus olhos de uma maneira tremenda e você verá como poderá ser esse engano a partir de agora na humanidade, tá bom? Então, feche os seus olhos e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por esta pessoa aqui, meu Pai, que tem buscado por conhecimento. Essa pessoa que tem buscado no Senhor conhecer a verdade. Pai, eu apresento diante de Ti a vida dessas pessoas que já tiveram experiências sobrenaturais ou até mesmo tem medo, sente uma opressão muito grande às vezes. Neste momento, Pai, eu te peço, acampa os Teus anjos ao redor dessa pessoa. Dá, Senhor, o discernimento necessário, discernimento espiritual para saber o que vem de Ti e o que não vem. Oh, meu Pai, nós precisamos tanto dessa luz, precisamos tanto do Senhor, meu Pai, porque o mundo, meu Deus, está cada vez pior, o mundo está cada vez nos levando para o engano e nós não queremos ser condenados junto com a maioria das pessoas. Nós queremos estar na porta estreita, no caminho apertado que leva para a vida eterna com Jesus. Oh, meu Pai, nesse momento eu te peço, acampa os Teus anjos ao redor da casa dessa pessoa. Pai, muitas vezes o inimigo, ele atua no lar, na família, no casamento. Nesse momento, eu repreendo todo espírito de engano que leva para as religiões falsas, para os deuses falsos. Toda forma de engano eu repreendo agora, em nome de Jesus. E eu te peço, meu Pai, blinda a nossa vida, os nossos filhos, os nossos pais, nossos irmãos. Blinda os nossos cônjuges com a Tua presença, Senhor. Não nos deixe cair nos enganos de Satanás. Pai, a nossa família pertence a Ti, pertence ao Senhor Jesus e nós não queremos ser enganados, meu Deus, por nada neste mundo. Oh, meu Deus e meu Pai, abra os nossos olhos e abra os olhos de todas as pessoas à nossa volta para que eles conheçam a verdade. Deus, e eu te peço aqui agora que esse vídeo venha se espalhar e que milhares e milhares de pessoas sejam tocadas e abram seus olhos para a realidade, para a verdade que se chama Jesus Cristo. Oh, meu Deus, eu oro e eu já te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e eu te peço, fica conosco até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus.